Olá pessoal, estamos aqui na nossa teleaula número 6, nossa aula de revisão preparatória para as nossas avaliações, né? Mais uma etapa, estamos chegando ao final e quero desejar boas-vindas a todos. Vamos fazer uma breve revisão, né, dos pontos mais significantes, pontos mais fortes que nós encontramos durante a nossa teleaula. A gente fica na esperança de que um bom conhecimento tenham adquirido e sirva inclusive para a sua vida do dia a dia, né? Vou passar para o professor Ednei para ele fazer os cumprimentos iniciais para que nós possamos começar efetivamente a nossa aula. Por favor, professor. Olá, alunos. Olá, tutores. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de revisão. A gente espera que vocês tenham aproveitado da melhor maneira possível tudo que foi trabalhado ao longo desse curso. Espero que todo o conteúdo seja bem aproveitado por vocês no dia a dia. Então, quero dar as boas-vindas e conto com a participação de vocês hoje aqui através do chat. Ok, pessoal. Vamos então iniciar com os objetivos da nossa aula de hoje, tá certo? Vamos rever os principais conceitos sobre as peças orçamentárias, compreender a metodologia orçamentária, identificar as principais técnicas de projeção, entender conceitualmente as principais peças que compõem o orçamento, né? Lembrando que nós vimos que o orçamento ele não pode ser engessado, né? Na verdade, não tem um orçamento que você possa dizer assim, esse orçamento ele é igual para todos. Depende do ramo de atividade, depende do que você vai fazer, qual o tipo de orçamento você vai fazer, qual o tempo que você vai trabalhar, os recursos que você tem disponíveis, do pessoal, de materiais, de matéria-prima, processo em transformação. Então, na verdade, o orçamento ele depende de vários fatores, inclusive do tipo de ramo de atividade que você vai fazer, seja de serviço, seja de produtos. Então, para a gente relembrar o que nós vimos aqui no início da primeira teleaula, vamos ver um videozinho que lembra um empreendedor tratando exatamente sobre a parte orçamentária. Vamos ao vídeo então. Há um ditado chinês que afirma que se você não souber onde pretende chegar, qualquer caminho serve. Isso significa dizer que para se chegar a algum lugar, antes de mais nada, é necessário saber para onde, como e quando se deve caminhar. Planejar, portanto, é criar um plano para se alcançar um determinado objetivo. Podemos dizer que planejar é uma condição básica para o sucesso de qualquer empreendimento. E um excelente instrumento de planejamento financeiro é o orçamento empresarial. Mas como as empresas realizam de forma técnica o planejamento financeiro e quais instrumentos de planejamento elas adotam? Acompanhe agora a resposta dessas e de mais perguntas. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now. Go, cat, go, but don't you step on my blue. Tem uma barbearia aqui em Porto Velho, uma ideia que tive quando estive estudando fora, então quis muito colocar em prática. É um segmento que, de certa forma, não tem muitas representações aqui em Porto Velho. Sou eu que estou também na parte administrativa e faço a gestão desse rendimento, né, do que nós vendemos e do que nós lucramos com isso. Basicamente é um serviço muito simples, barba e cabelo, então o controle disso é bastante simples, é um controle diário, né, existem os números mensais e os cálculos são feitos baseados nesses dois serviços que são o que nós fazemos, são serviços que são feitos por nós. Para se chegar a algum objetivo, a algum alvo, você precisa planejar. É muito fácil chegar a um objetivo quando você tem esse planejamento. Quando não se tem, você chega em qualquer lugar sem saber se esse era o ponto em que você gostaria de atingir. Então é necessário sim um planejamento para que você tenha dimensão de custos, de investimentos em marketing, investimento em ampliação, em produtos. Então tudo isso é bastante importante, é salutar. Nossas vendas elas são baseadas em retrospectos anteriores, de meses anteriores. E se um mês, por exemplo, nós fizemos 500 serviços, a probabilidade de os 500 serviços serem repetidos no mês seguinte é de 90%, 90% a 95%. Então nós nos preparamos para tal
e uma margem de crescimento também que varia de 10% a 15%. Então, certamente, no mês seguinte, nós não atenderemos só os 500 clientes ou serviços que fizemos no mês anterior. Então, os nossos cálculos para crescimento são baseados nessa perspectiva. O planejamento financeiro é, de fato, bastante importante, é primordial que uma empresa faça, independentemente do porte da empresa, pequena, médio ou grande. Então, é um aspecto bastante importante para uma empresa, não somente o planejamento financeiro, o planejamento como um todo, mas o financeiro é, sem dúvida, o mais importante. O planejamento financeiro é a espinha dorsal de uma empresa, ou seja, é importantíssimo para a saúde financeira de qualquer instituição. Bons estudos e até a próxima. Ok, pessoal. Então nós vimos que, independente do tamanho do negócio, uma barbearia aparentemente ela tem um espaço físico pequeno, mas tem uma clientela até considerável, né? Ele considera de 500 clientes. Nem por isso, eu acredito que inclusive ele deva ter clientes bem personalizados, clientes que sejam conhecidos pelo nome, tratados pelo nome, pelo tempo que ele está ali, pelo tipo de serviço que ele presta diferenciado. Mesmo assim, vocês veem que ele utiliza técnicas de lançamento de planilhas. Porque não há necessidade de você estar fazendo tudo manual, ou mentalmente muito menos. A caderneta acabou, né? Ela hoje foi substituída pelo Excel. Então, o controle é fundamental em qualquer situação de orçamentária. Tá certo? Então, vamos efetivamente começar a nossa revisão. Partindo desse princípio da barbearia, vamos começar a relembrar o que foi visto aqui no nosso System Layout. Inicialmente com o objetivo da gestão, né? Então, corrigir os erros e ajustar as ações. Então, o objetivo da gestão orçamentária é para isso, é você ter um controle. Desta feita, a partir da previsão de venda, todos os departamentos planejam seu trabalho e determinam suas necessidades para o próximo período. Então, com base nisso, eu uso como objetivo da gestão orçamentária, fazer o que? As correções forem necessárias no decorrer da realização do meu orçamento. Para isso, nós utilizamos, para fazer previsões, o método da média móvel. Né? Como exemplo, se eu tiver aqui, olha, uma quantidade, um valor de 300 no mês de janeiro, 200 em fevereiro, 250 no mês de março, a média móvel, vou fazer o quê? Vou pegar os 300, mais os 200, mais os 250, somar tudo, 750. Como é a média móvel, divido pela quantidade de meses, né? Então isso vai me dar previsão para o mês de abril, 250. Não é aparentemente simples, mas vamos ver na sequência. Então tá aqui. Então calculando, né? Calculando o exemplo. Então calculando o exemplo, nós teremos, ó, vendas de abril. Eu vou ter janeiro, somado com fevereiro, somado com março. Como é a média móvel, quantidade de meses que eu estou utilizando, ó, são 3 meses. Esses 3 meses vai ser o meu divisor. Partindo para o cálculo em si, que vimos ali, olha. 300 mais 200 mais 250. Tudo dividido por 3. Eu vou ter 750, que é a soma, dividido por 3. Isso vai me dar um total de 250. Então, eu posso dizer o quê? Que a minha previsão de vendas, a minha previsão orçamentária para vendas para o mês de abril é de 250. Né? Pode ser unidades, pode ser valores. O exemplo ele não esclarece, não trata se valores ou se quantitativo. Mas independente se valores ou quantitativos, leva-nos à mesma metodologia de cálculo. Não tem para onde você correr. Então, a média móvel é muito simples. Simples. Você pega um base dos 3 últimos meses e faz uma projeção. Isso é muito usual, é muito praticado. Você quer fazer uma previsão de o que vai ser no futuro, você pegar a média histórica. Se você tiver, por exemplo, 1 ano de funcionamento, 2 anos de funcionamento, você pode pegar a média. Digamos que você tem 3 anos, 4 anos a empresa funcionando, 5 anos. Você pega os últimos 3 anos, no mês de abril,
é outra forma de você fazer a média móvel. Você pega os 3 últimos anos, no mesmo mês de abril, e vê o que aconteceu historicamente. Qual foi o percentual de índice de variação que ele apresentou de janeiro até março e qual foi a realização de abril. Então, com base na média desse índice, aí você faz uma projeção para a média de abril do ano que você quer calcular. Futuro, né? Futuro, evidentemente. Eu não posso pegar os valores, por exemplo, o quantitativo até pode ser, mas os valores eu não posso pegar, os valores que aconteceram há 3 anos atrás, porque ele pode não espelhar a minha realidade. A gente tem que considerar que durante o período houve inflação, houve ajuste, houve mudança de tarifação que pode ter influenciado no preço. Então não é muito seguro, não é muito preciso. Então você pode pegar a média que houve de variação. Pronto, aí você calcular a média móvel da variação dos 3 últimos anos, dentro daqueles meses. A variação que aconteceu de março para abril, E usar isso como essa média para calcular março, abril do ano que você quer saber o futuro. Ok? Vamos em frente então. Então, olha, com esse cálculo, a gente chegando nessa conclusão, eu tenho que janeiro 300, fevereiro 200, março 250, abril se repete, né? Eu não posso pegar esse valor, achar que ele é um valor mais ou menos lógico e jogar ele aleatoriamente. Eu tenho que ter uma base técnica, eu tenho que ter uma base científica. A base científica, no caso, nesse caso aqui, é a média móvel, né? Que me serve fazer esse cálculo com mais precisão. Então, quando se trabalha com orçamento, quando se trabalha com finanças, quando se trabalha com produção, com vendas, eu não posso nunca trabalhar com adivinhações. Eu achar. Então, o achismo não funciona. Você tem que ter uma base técnica. Nunca esqueça disso. Ah, não, a minha experiência vai me mostrar que... Está me mostrando que a previsão vai ser mais ou menos essa daí. Isso não pode existir quando você lida com recursos, com a empresa. Veja a barbearia. Aparentemente um negócio pequeno. Mas, na verdade, o volume de clientes que ele atende mês é bastante considerável. 500 clientes. Então, para uma barbearia de pequeno monta, é um volume muito grande. Né? Imagine que se ele tem 5.000 clientes, um espaço maior, uma situação maior, um espaço num local onde tem uma clientela mais elitizada, que ele vai atender um volume muito maior de clientes. Então, cada vez mais você vai precisar do quê? De precisão. Você não pode ir para o achismo, para a adivinhação, certo? Ok, vamos em frente. Então, outros conceitos importantes são os seguintes. Receita bruta. O que é a receita bruta? Ela é a soma de tudo que a empresa vendeu. É o resultado da quantidade multiplicada pelo valor unitário dos bens vendidos. Muito bem, vamos falar dessa receita bruta. Quando eu falo bruto, vocês podem começar a pensar até assim num diamante, numa madeira, quando ela está bruta. Então, algo bruto é o que não foi beneficiado. Então, quando eu falo de renda bruta, eu estou agregando todos os valores que começaram a entrar. Eu não estou ali abatendo, descontando impostos, não estou descontando encargos, custos fixos, custos variáveis. Então, é tudo que entrou, é o bruto. Onde, na verdade, existe até uma cultura, né? Que alguns funcionários, alguns colaboradores de algumas empresas só costumam olhar o recurso que entra no caixa, o bruto. E ele não conhece a realidade da empresa, né? Não sabe o volume de compromissos, de passivos que a empresa tem durante um exercício de 30 dias. Então ele pode até julgar, né? Como é que me paga tão pouco e ganha e entra tanto dinheiro nessa empresa. Então isso é um julgamento precipitado e errôneo, que aquilo lá ele está assistindo o quê? A entrada bruta. Quer dizer, tudo que entra sem fazer os efetivos pagamentos e compromissos, tá certo? Então, quando eu falo de receita bruta, eu estou falando de que tudo que está entrando sem nenhum desconto. Sem nenhum desconto. Seria você receber seu salário, está lá no Solerite. Salário bruto. Aí vem lá outra coluna, né? Descontos. Aí lá tem um líquido. Então, o líquido vai ser o quê? Vai ser o seu bruto, excluído os custos que está envolvido dentro daquele todo o processo e vai te gerar o líquido. É o que te sobra real para que você possa fazer conta dele. Tá certo? Vamos em frente então. Fluxo de caixa. Fluxo de dinheiro no caixa da empresa. Bem claro, né? É a soma das entradas e subtração das saídas financeiras da empresa. Então, o meu fluxo de caixa,
Lembrando ainda, né, que o meu fluxo de caixa, ele está lá envolvido todos os recursos que entram financeiros da empresa. Eu não posso incluir no meu fluxo de caixa os pagamentos que eu vou ter a prazo. Então, só os pagamentos que foram feitos à vista. Os pagamentos que efetivamente foram realizados e foram concretizados no meu caixa. E dali eu tiro também do caixa as despesas que aconteceram. Os custos que eu preciso comprar algum material, material de manutenção, material de expediente. Então, dali que vai saindo da conta caixa para pagamento efetivo, ele vai constar do fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa, na verdade, é um processo de quê? As entradas, excluindo-se as saídas, e toda essa movimentação, isso gera o famoso e o conhecido fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa, na verdade, é a movimentação que acontece de entradas e saídas dentro da empresa. Não se inclui no processo de fluxo de caixa as vendas a prazo que eu receber a longo prazo. Ela só passa a compor o caixa, o fluxo de caixa, quando efetivamente os pagamentos acontecem e elas passam a compor o caixa efetivamente. Caso contrário, eu não posso lançar, porque quando eu vou lançar algo que ainda eu vou receber, né? Não tem muito sentido lógico, né? Então, voltando aqui. Orçamento. É um plano financeiro estratégico que tem como finalidade a previsão de receitas e despesas futuras. Presta bem atenção nessa palavra aqui que eu marquei. Lembrando que previsão, quando eu prevejo algo, eu não consigo falar cientificamente, né? Previsão torna-se algo empírico, algo que eu não tenho uma certeza, não tenho algo matemático que comprove e faça aquela exatidão. Então é algo que eu estou prevendo com base em dados matemáticos, com cálculos matemáticos anteriores, lógico, mas é algo que pode acontecer no futuro. Então existem imprevistos que podem acontecer no decorrer de um exercício, de um mês, de um ano. Pode acontecer uma quebra de bolsa de valores no mundo, pode acontecer uma quebra de vendas, pode acontecer um fenômeno natural, um fenômeno de vendaval, temporal, destruição. Então pode haver muita coisa no país, né? Então pode acontecer uma situação de guerra num país externo e a economia mundial ela começar a ficar tumultuada e abalar também a nossa economia. Então, por isso que previsão. Eu não consigo enxergar os fenômenos que possam acontecer no decorrer de um determinado período que possam afetar os meus planos, os meus objetivos, as minhas metas que eu quero alcançar, tá certo? Então, por isso que previsão. Ninguém tem bola de cristal. Se alguém tiver, né, me empresta. Então, ninguém consegue prever nada que vai acontecer na frente, tá certo? Ok, vamos seguindo. Gastos. São despesas ou custos da empresa. Muito simples, como na nossa vida, né? Então, os gastos, eles representam tudo que é necessário para que a empresa funcione. Ela passa a ser despesas ou custo da empresa. Eu preciso, por exemplo, para sobrevivência. Vamos pensar no caso individual de cada um. Você está lá na sua casa, família, você precisa de energia elétrica, você precisa de água, você precisa de alimentação, de vestiário, transporte. Então significa dizer o quê? Você tem um custo para que você se mantenha, para que você viva. Isso são despesas necessárias. Com a empresa não é diferente, né? A empresa, na verdade, é um espelho do nosso dia a dia, da nossa vida. Então a empresa precisa ter um aluguel que ela paga, se não for prédio próprio. Mesmo que sendo próprio, tem que pagar energia, tem que pagar IPTU, tem que pagar um condomínio, se for no condomínio industrial, tem que pagar segurança, pagar vigilância, tem o próprio processo produtivo, tem que pagar funcionários para recepção, para manutenção no prédio, fazer limpeza. Então é um custo bem maior comparado com a família, mas a natureza é a mesma, tá certo? A finalidade da natureza passa a ser a mesma, são idênticas, ok? Vamos em frente então. Então nós vimos também uma forma de fazer a identificação dos gastos, né? Por exemplo, comunicação. Então nós vimos, no exemplo que tratamos aqui, que estaria envolvido com a área de vendas. Energia da loja. Ele vai atender a parte administrativa, a parte de vendas, a parte financeira, de todo, um prédio como um todo. Então passa a ser um custo, ó, originariamente administrativo, porque ele atende como um todo, não especificamente um setor. Material de expediente e limpeza. A limpeza não é específica de um setor,
é da empresa como um todo. Então, é uma despesa administrativa. Seguros. Se o seguro cobre a empresa como um todo, eu tenho ele como administrativo, está coberto todos os funcionários. Agora, por exemplo, se eu tenho seguro próprio, específico para o pessoal de vendas, que vai envolver os veículos, ele pode figurar aqui, ó, para a parte de vendas, né? Não foi o caso do nosso exemplo quando nós estudamos esse exemplo aqui na época, tá certo? Então, no nosso caso aqui, ficou específico para administrativo, como todos os funcionários. Assistência técnica pós-venda. Se está relacionado com venda, é uma ação após a venda, então, evidentemente, todo o custo envolvido vai estar no setor de vendas. Juros de financiamento. É administrativo? Não. Ele é financiamento para vendas? Não, os juros não. Estou tratando de juros, né? Então, os juros está envolvido com o financeiro. É bem lógico isso. Salários do pessoal da produção. Quem é que paga salário da empresa como um todo? Então, isso vai atender o quê? Só área administrativa? Não. Vai à área de vendas? Não. Financiamento? Muito menos. Se eu estou tratando da área de produção, que é a área do processo de transformação da matéria-prima em produtos, então isso entra como um custo. No caso aqui, custo de produção. O pessoal que está envolvido, seja mão de obra direta ou indireta. Consumo de material de escritório. Se é de escritório, ele é administrativo automaticamente. Publicidade e propaganda. Eu vou fazer publicidade e propaganda da minha administração? Não. Financeiro, muito menos. É do custo envolvido com produção? Não. Então, publicidade e propaganda só serve para divulgar meu produto. Então, está envolvido com a área de vendas. E o aluguel da fábrica. Então, olha, gente, quando eu falo fábrica, isso aqui eu estou falando envolvimento com custo de produção. Esse custo aqui é custo de produção, do exemplo que nós vimos, né? Custo de produção. Custo de produção. Então, se está envolvido com a parte de produção, ele está ligado à fábrica. Então, automaticamente, essa despesa vai ter que ser lançada na parte de custos, ok? Então, caso passe a existir alguma dúvida com relação a essas interpretações, aproveite o chat para vir trazendo algumas dúvidas, né? Tem alguma dúvida já, professor? Não, os alunos estão focados aí na aula, né? Atentos, certo. Por enquanto sem dúvidas. Bacana, então. Então, vamos prosseguir, né? Com a nossa revisão. Muito bem. Então, vamos ver o orçamento empresarial. O orçamento empresarial, o conceito dele, ele serve para prever receitas e despesas. Olha que aparece a palavrinha aqui de novo, ó. Previsão. Ele serve para projetar os resultados. Ele serve para planos de políticas da empresa. E ele é um documento formal. Então, presta bem atenção. Por fato de ele ser uma previsão, não ser algo concreto ainda, ser algo previsível ao que vai acontecer, nem por isso ele deixa de ser um documento formal, um documento oficial. Então, um documento que vai seguir uma linha. Olha que ele projeta os resultados. Evidentemente, se eu tenho a previsão de receita e despesa, se eu realizo essa receita e essa despesa, eu vou ter o quê? Um resultado. Se tudo acontecer a contento dentro das previsões e nenhum atropelo acontecer, eu vou conseguir realizar os resultados. Então, daí para frente, eu passo a montar o quê? Dentro das minhas previsões, eu monto meus planos e políticas para o alcance dos resultados. Uma coisa está ligada à outra. E tudo isso está gerando o quê? Planilhas, está gerando informações, está gerando dados que vai compor a minha documentação formal. Porque em qualquer época eu posso fazer uma previsão e em qualquer época eu posso lá buscar o que foi previsto. Não só para me servir de caminho,
mas também me serve para fazer o quê? Os ajustes que forem necessários, tá certo? Então, um planejamento orçamentário, ele tem que ter flexibilidade, porque no decorrer da sua realização, podemos encontrar o quê? Empecilhos, podemos encontrar situações atípicas que não estavam previstas, seja interna ou externamente, né? Pode dar um pane numa máquina, quebrar uma máquina, dar uma questão da manutenção corretiva que não estava prevista. Isso vai ocasionar o quê? Uma parada de produção. Parou a produção, eu vou parar de produzir, vou parar de vender, vou parar de disponibilizar materiais para venda. Então, automaticamente, isso consegue fazer com que o meu recurso diminua. Então, a minha previsão de receita, ela pode ter uma alteração. Como a de despesa também. Porque se eu aumento a despesa para fazer a manutenção corretiva que não estava previsto no equipamento, aumentou meu custo, né? Então, além de aumentar meu custo, minha despesa, eu passo a ter uma redução da receita, porque eu vou passar a produzir menos, tá certo? Vamos em frente, então. O orçamento empresarial, ele apresenta como vantagens: delega poderes, que é muito bom, você distribuir poderes e não centralizar. Fixa objetivos, então ele fixa um ponto onde você vai alcançar. Ele estimula a participação. Então toda empresa, comparando que esse triângulo seja a empresa, então toda empresa tem a obrigação de participar do processo. Estuda vários aspectos. Então ele não foca só, por exemplo, na produção, não foca só nas vendas, não foca só no processo administrativo. Ele faz um estudo de vários aspectos, principalmente os que vão estar envolvidos e ligados. Eu posso entrar num processo de pico de produção em que eu tenha que contratar mão de obra temporária. E isso vai gerar um quê? Um custo a mais, um custo agregado. Pode ser algo sazonal. Em determinado período sempre aconteça isso, como pode acontecer por conta de um incidente que aconteceu na fábrica e eu preciso manter minha linha de produção porque eu tenho entregas para produzir. Então talvez eu tenha que contratar mão de obra temporária para fazer turnos de revezamento. E isso é um fator que não está previsto, mas são vários aspectos. Porque eu consigo, acontecendo o fato, fazer os meus ajustes, né? Que eu preciso alcançar os meus objetivos. Bem, ele revela eficiências e ineficiências. Lógico, não é perfeito, não existe nenhum plano e orçamento perfeito. Ele vai revelar as eficiências e ineficiências do seu processo. Quando você planeja e não alcança os seus objetivos como planejado, houve o quê? Algum problema. Então você encontrou uma parte ineficiente desse planejamento orçamentário, né? Desse orçamento empresarial. E ele coordena os esforços. Porque além de eu ter os controles de feedback, obrigatoriamente eu tenho que ter o controle das execuções, né? Para saber se realmente eu vou alcançar minhas metas, meus objetivos. E para que eu faça hoje os ajustes necessários durante o período de realização de um plano, de uma produção, de uma venda, de um projeto de venda, seja qual for a finalidade. Então, o orçamento empresarial ele é importantíssimo, porque você prevê não só despesa, como você prevê também receitas, tá ok? Vamos em frente. Ainda no orçamento, dentro do orçamento empresarial, ele baseia-se em previsões. Olha a palavrinha aqui de novo, ó. Ele não é exato, né? Então, a gente vai ver agora as limitações. Previsões. Implantação, ela é demorada. E tem que ser demorada, que ela tem que ser estudada. Tem que ter a participação de todos. Revisões periódicas, são os ajustes. Isso aqui exige que ele seja flexível, né? Igual um planejamento. Então ele tem que ser flexível. Gera desconfiança, principalmente quando você começa a ter oscilações não previstas. Exige o envolvimento de todos, inclusive dos funcionários mais simples até a alta cúpula da empresa. Todos têm que ter participação, senão o seu orçamento empresarial pode incorrer em insucesso.
Ainda mais que há necessidade de que todos tenham uma participação direta para que alcance o resultado, ok? Os objetivos do orçamento, vejamos. Serve para planejar, coordenar, motivar, controlar, avaliar e comunicar. Então, eu planejo receitas e despesas. Eu coordeno as ações para que eu realize o alcance dos meus objetivos. Ele serve como motivador quando você cria, por exemplo, um quadro em que as metas você vai acompanhando e vai vendo os alcances. É estimulante para a equipe que está envolvida trabalhando. É uma forma de controle, porque o orçamento ele vai sendo realizado por etapas, né? Você consegue avaliar a eficiência ou ineficiência daquele orçamento. E serve para comunicar. Comunicar, ele é muito amplo, tá certo? Ele tanto serve para você colher dados para orçamentos que você vai fazer futuro, como ele serve também para estar dando uma posição de previsões de investimento, de necessidade de você pegar financiamento, de fazer previsões de comunicação para que você expanda um processo de crescimento e expansão da sua indústria, da sua empresa, ok? Seguindo ainda, o orçamento empresarial, orçamento operacional agora. O orçamento operacional, a palavra já diz, né? Está envolvido com operações. Dentro das operações eu gero o quê? As vendas. Quando eu produzo, eu passo a provocar vendas. Para que esse orçamento operacional, da operação em si da empresa, eu vou ter uma parte separada, que é a produção, que nós vimos aqui, que eu tenho os custos. E ele gera despesas, né? Que eu tenho que a empresa funcionar. Então vamos para os dois pontos específicos. Nas vendas eu tenho previsão de vendas, que é uma peça básica. Essa previsão de vendas é meu carro-chefe para que eu monte todo um plano, todo um projeto dentro do setor de vendas. Isso eu vou definir, ó, a quantidade de ser vendida e as receitas que eu vou alcançar com base nas vendas, na base da quantidade vendida, né? Porque a minha receita vai ser o quê? Essa quantidade vendida vezes valor unitário. Isso vai ser igual às minhas receitas, né? Então, fundamental, importante esses dados, ó. A previsão de venda gera a previsão de quantitativa a serem vendidos e a receita que vai me proporcionar. Ok. Quando eu trato de produção, eu tenho que saber a quantidade a produzir. E olha, essa minha quantidade de produzir, ela tem uma conexão e uma ligação, ó, com a minha previsão de vendas. Que essa minha previsão de venda pode estar com o pessoal de campo na rua fazendo projeções, fazendo pedidos, né? Elaborando pedidos. Isso vai definir para mim, ó, a quantidade a produzir. Para isso eu vou precisar definir a quantidade de matérias-primas, quantidade de mão de obra, seja direta ou indireta, e os custos indiretos. Por exemplo, manutenção, né? Faço manutenção predial da fábrica, da indústria em si. Eu tenho custo envolvido com energia da fábrica. Nós vimos na nossa teleaula, por exemplo, se eu vou trabalhar com algum tipo de material que envolva água, tipo com bebidas, então eu tenho que ter um adicional, eu tenho que fazer um tratamento na água que eu recebo para que ela esteja própria e adequada para aquela finalidade de produção de refrigerantes ou de cerveja ou qualquer outra bebida. Então já é um custo a mais que está envolvido, que não é parte administrativa. Na parte administrativa, a água vai ser unicamente para o quê? Para o uso do prédio, para o uso das pessoas que estão no dia a dia. Para o uso da fábrica, se no produto há necessidade de uso de água, a água tem que ter um pH próprio para aquele tipo de produto. Então esse custo é um custo agregado a mais. E outro detalhe, o volume de água que eu consumo para tocar a parte administrativa isso me gera um custo. Para que eu possa produzir um produto ou transformar ele funcionar como diluente, por exemplo, ele vai ter um volume grande, porque eu vou produzir muita coisa, e está fora da normalidade do consumo da parte administrativa. Então ele tem que ser agregado como um custo de produção. Vamos seguir ainda. Então, olha, o orçamento empresarial, ele traz também o orçamento financeiro,
né? Que é o orçamento que a gente viu do orçamento de caixa. Quando eu trato de financeiro, eu trago junto com ele o orçamento de caixa. Então, o orçamento financeiro, ele me faz a previsão de gastos, né? Todos os recursos que eu preciso são necessários para manter o meu negócio, a minha empresa, seja ela comercial, seja ela de produção, seja ela de serviço. Então, tem custos que são fixos, tem custos variados, tem custos que são variáveis de acordo com produção, tem custos que são gerados por situações atípicas. E tem aqueles fixos que não tem como fugir dele. Então, eu preciso saber se o meu orçamento de receita vai ser necessário eu pegar recurso externo, por exemplo, né? Se a minha receita prevista, na previsão de venda, atender todas as minhas necessidades, melhor não pegar nenhum financiamento. Mas caso contrário, eu tenho como fazer na previsão disso, já ir buscar antecipadamente para evitar que no período de vencimento de determinadas obrigações, eu fique aperreado com a minha indústria, com a minha empresa, seja ela qual modalidade que for, para que eu possa honrar meus compromissos, né? Então, tudo dentro das previsões. Por isso o orçamento é importante, que ele consegue prever. O orçamento, ele tem uma palavra que é bem atípica dele, né? Chamada previsão. Então, prever é você entender ou achar que vai acontecer aquilo. Lógico, historicamente você vai fazer essa base na média móvel, por exemplo, né? Mas sabendo que existe possibilidade de não se realizar. Se você tiver tempo hábil durante a realização, fazer os ajustes, excelente, que você consegue alcançar seus objetivos, suas metas. Ok? Vamos em frente. Então a gente poderia também pensar nisso, né? Um mapa mental todo esse conteúdo que a gente viu. Eu vou ter o que aqui, ó? Vamos começar aqui com os conceitos. O orçamento empresarial, ele prevê receitas e despesas. E isso é para você memorizar. Ele projeta os resultados. Faz a projeção dentro das previsões. Com o orçamento empresarial, você pode montar os seus planos e políticas de execução. Planos e políticas de elaboração. Planos e políticas de desenvolvimento do seu negócio. E ele tem que ter uma documentação formal. As vantagens do orçamento empresarial. Você consegue delegar poderes, porque você quando faz uma previsão e você projeta, você sabe o que vai fazer, o que é necessário fazer. Então você pode sair delegando funções, missões, obrigações. Você fixa objetivos, porque você já tem uma ideia de quanto você vai ter de receita. Estimula a participação. Evidentemente, né? Porque uma empresa, quando ela começa a ter um orçamento empresarial e ela começa a perceber que seus resultados serão positivos, isso vai estimular toda a equipe e vai estimular a participação, porque todos têm que estar envolvidos, engajados dentro dessa aqui, ó, dessa delegação de poderes. Então, todas as funções, todas as atividades, elas são importantes. O orçamento estuda os vários aspectos, então ele não fica só focado, por exemplo, no setor de produção ou no setor de venda, né? Com a gente vê separado, ele não está só focado no vendas, não está só focado na produção, não está focado só no administrativo. Na verdade, ele faz uma visão geral da empresa. Ele revela eficiências e as ineficiências dentro dos seus processos. E ele coordena todos os esforços, como se for uma engrenagem, para que você alcance os seus resultados, os seus objetivos. O orçamento financeiro cuida do orçamento de caixa. Então é financeiro, tem a conta caixa, está envolvido com a conta caixa. Do orçamento empresarial, eu encontro o orçamento operacional, que está envolvido com a parte de produção e vendas, né? A parte de vendas, ele vai fazer as previsões de vendas, que é uma peça básica e fundamental, fazer as previsões. Como é que eu faço a previsão de venda? Essa previsão de venda eu vou fazer com base no meu mercado, no meu potencial de produção, no meu potencial de aquisição, né, de clientela. E essa previsão de vendas vai me definir a quantidade de que eu vou vender e que receitas eu vou adquirir com base nas vendas.
Para que eu faça a venda, eu tenho que produzir. Então, com base nas vendas, eu vou fazer a quantidade de produção necessária para atender os pedidos de venda. Para isso, eu precisarei definir a quantidade de matéria-prima tudo com base na previsão de vendas. Qual mão de obra eu vou precisar, se a mão de obra local própria da empresa é necessária, eu tenho que contratar mão de obra externa. E os custos indiretos que não estão envolvidos dentro do processo de transformação do produto, tá certo? Aí dentro do orçamento empresarial, nós temos orçamento, objetivos do orçamento. É de planejar, coordenar, motivar, controlar, avaliar e comunicar, né? Então, esses objetivos para que eu alcance as minhas metas, né? Porque, na verdade, a meta de toda empresa chama-se lucro. Dentro do orçamento ainda, eu tenho suas limitações. Baseia-se em previsões, por isso eu não tenho a questão da exatidão. Ele tem uma implantação demorada, porque envolve, por causa disso aqui, ó. Ele estuda vários aspectos, então por isso ele tem uma implantação demorada. Tem a participação de todos, as revisões podem ser e devem ser periódicas. Gera desconfiança, por quê? Porque é previsão. Exige envolvimento de todos, né? Então a participação de todos, ó, é fundamental, tá certo? Então todos têm que estar estimulados, porque para que o orçamento dê certo, é preciso a participação de todo o corpo, né? Não só a parte operacional, mas a parte administrativa também. Então, com base nisso, nós podemos ter uma ideia, que foi um estudo de caso foi apresentado, né? Por exemplo, o lançamento de previsões, né? O que aconteceu. Aí eu tenho, ó, ano 1, ano 2, valor unitário, 88, receita bruta, 23.700, imposto 4.039, receita operacional líquida 19.720, né? Que na verdade eu vou ter os 23 excluído a carga tributária. Mês de fevereiro, mesma situação. A quantidade, vou pegar a quantidade produzida no ano 2, multiplicar pelo valor unitário e vou chegar ao valor da renda bruta. Bruta, lembrando, né, que vimos agora há pouco, que o bruto é tudo que foi vendido, arrecadado sem desconto de nada, nem despesa nem imposto. Imposto 4.667, renda líquida 22.642. E assim sucessivamente. Então, ó, eu terei que o quê? Contas, vendas, ano 1, primeiro trimestre, 359. Segundo trimestre, 323. Terceiro trimestre, 346. Quarto trimestre, 810. Um total desse período de 4 trimestres, 1.848. Previsão para o ano 2, 913, 938, 944, 945. Previsão total 3.740. Lógico, né? Esse é um cenário ideal em que a empresa, ela cresceu, né? Do ano 1 para o ano 2. Então a previsão bem otimista. Ela tem um crescimento aqui de mais de 100%. Então preço unitário permaneceu 88 no primeiro trimestre, 88 no segundo, terceiro trimestre para 92,40, quarto trimestre 92,40. Então eu tenho um aumento evidente. Por que eu aumento os preços unitários? Eu vou aumentar porque eu tenho um aumento de carga tributária, eu tenho um aumento de custo, né, na empresa. Tem aumento de salários, por exemplo, né, que a categoria aumenta cada ano. Então eu tenho as previsões de receita bruta, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Previsão de receita bruta de um período, 337 mil. Imposto à base de 17%, né? Que é o nosso ICMS. Então, com base no valor bruto, a gente faz uma projeção de cálculo e a gente sabe, dentro de um período de 4 trimestres, inclusive, quanto vai se pagar de imposto. Dessa feita, eu tenho a receita operacional líquida, que é o meu bruto, excluído os impostos. É o meu bruto, excluído os impostos.
que é meu bruto, excluído os impostos, que é meu bruto, excluído os impostos. É meu bruto, incluído os impostos. Então, me dá a minha receita operacional líquida. Então, tudo que eu vou ter de operações que vai gerar de receitas, eu tenho uma previsão orçamentária de 280 mil. Então, com base nessa previsão, eu monto os meus previsões de planejamento, né? Eu faço planejamento de expansão da minha empresa. Posso fazer através da previsão líquida. Então, eu começo a montar o meu planejamento. Planejamento de investimento, planejamento de expansão, planejamento de aquisições, com base nas minhas previsões orçamentárias. Muito bem. Seguindo aí daqui, foi o caso do estudo do caso 2, né? Tivemos vendas orçadas, primeiro trimestre 913, segundo trimestre 938, segundo trimestre 944, quarto trimestre 945, um total de 3.740. Os estoques iniciais apresentou 50 no primeiro trimestre, 183 no segundo, 188 no terceiro, 189 no quarto. Estoque final, 50. Estoque, a média, né? Do estoque que eu encontrei total. Porque na verdade isso aqui, esses estoques, esse é o modelo, é a previsão de modelo ideal. Que eu tenho um estoque aqui, ó, do primeiro trimestre e eu totalize ele 150. Por que os valores aqui não aparecem na soma? Porque são valores rotativos. Esses estoques aqui foram gerados na minha previsão de vendas e foram vendidos. Então me sobrou no total um estoque de 50. Então esses estoques aqui são rotativos. Então o estoque final, primeiro trimestre 183, no segundo 188, 189, 189. Quantidade a produzir 1046, 943, 945, 945, 3.879. Perdas, 21, 19, 19, 19, total 138. As perdas são os refugos, né, de produção. Por exemplo, você vai fazer um produto metálico, você vai botar numa forma, então você começa a fazer cortes. E aqueles pedaços, aqueles retalhos que vão saindo, ele agrega nessa conta de perdas, porque aqueles pedaços de metais, uma serralheria, por exemplo, né, ele não consegue ser utilizado para nenhuma outra finalidade. Você não consegue produzir algo que seja vendável. Então ele entra como perdas. E a quantidade a produzir, 1.067, 962, 964, 964 e 3.957. Bem, pessoal, com essa breve revisão, né, uma revisão muito rápida de todo o conteúdo que a gente viu durante essas 5 semanas, dá para vocês terem uma noção da parte orçamentária, verificar que o orçamento, principalmente, ele é previsão que deve ser levada em conta, deve-se ter documento, sim. Agora, ele tem que se entender que ele é perceptível de erros, né, por causa de ajustes, não só por questões internas, como por questões também externas, tá certo? Então a gente, na verdade, espera que sirva para a vida de vocês usem o planejamento orçamentário. Vimos que o planejamento orçamentário não está só ligado a algo financeiro, não. Existe um planejamento orçamentário empresarial, ele está envolvido também com a parte de produção. Quanto eu vou produzir, quanto eu vou vender, então você pode fazer previsão, deve fazer previsões, não só da parte financeira. Então a parte orçamentária é algo muito mais amplo. Você usa o planejamento orçamentário, inclusive, para a sua vida, tá certo? Então a gente espera que o conteúdo tenha sido bem proveitoso. Vocês, evidentemente, façam uma boa, né, prova, uma excelente prova, consigam o suficiente, um grau. Aproveite bastante esse conteúdo na vida, né? A gente quer agradecer a oportunidade, a gente quer agradecer a atenção que vocês prestaram, que seja muito proveitoso para vocês. Quero passar a palavra para o professor Ednei, para que ele faça as suas considerações, agradecer aos polos, né, a colaboração que tenham feito, as dúvidas, e vamos em frente, certo? Boa prova a todos.
Olá, eu quero também agradecer aos tutores, aos alunos especialmente, também desejar que todo o conteúdo aqui trabalhado seja utilizado na vida prática, que isso sirva realmente de grande aprendizado e que vocês possam fazer uso de todo esse conteúdo na vida prática, né? A gente vai concluindo aqui já num clima saudoso. Quero dizer também que foi uma satisfação muito grande poder estar presente com vocês ao longo dessas teleaulas. E quero desejar também uma ótima avaliação a todos. Ok, pessoal, façam uma boa prova, muita calma, leiam bastante, leiam com atenção, leia 1, 2, 3 vezes, para você entender o enunciado do conteúdo, para não se confundir. As questões não estão complicadas, são questões que estão dentro do nosso conteúdo e dando conhecimento de vocês, com certeza. Até a próxima oportunidade. Boa prova.